Olá, jogadores. Antes de você continuar a escutar o nosso programa, é importante frisar que esse programa é totalmente desaconselhável se você se ofende fácil, se você não está acostumado a escutar palavrão, se você não está acostumado a certo tipo de linguajar, você deve agora parar esse player. Sério, para de escutar, embora esteja muito engraçado, mas se você se ofende fácil, sério, depois disso que eu avisei. Depois não vai dizer que o pessoal do Dibrada é boca suja, hein? Sério, desliga. O que você tá fazendo aí ainda? Desliga. Minha Nossa Senhora! Que golaço! E bateu, pintou, goleiro, e que golaço! Alô, Vibradores, está começando mais um VibradaCast. Eu sou o Caissara e vai tomar no cu. Aqui é o 86 e não há nada mais libertador do que um vai se fuder. Aqui é o Aguiar e pra mim falar do Palmeiras é a mesma coisa que falar palavrão. Falar o Palmeiras é Tomar naquele equivalente lugar. ao que, Aguiar? Toma ontem, Aguiar, pode falar. A gente coloca o pi, Eu cara. não posso. Mas eu não posso. É que o Aguiar tá gravando, a família dele tá aí, a mulher dele tá aí, a filha. Vai criar um climão em casa, né? O Aguiar tá querendo pagar de Caio, né? É o Caio Ribeiro. Você é o Caio. Hoje Você- você é o Caio Ribeiro. Os xingamentos que estão permitidos pro Aguiar é bobão, feio, palhaço, Seu tonto. trouxa. É, pique terceira série, sabe? Ah, vou contar pra professora, hein? O Aguiar é o Kaká aqui do programa. Ô Aguiar, mas nem quando você era criança você soltava uns palavrão, deixava escapar, não? Então, eu falo palavrão na hora do jogo, né? Manda o juiz tomar naquele lugar, xinga jogador. Caissara sempre tem um do Santos pra xingar, né? Sempre tem um desgraçado lá pra xingar. Momento, é por isso que a gente vai falar disso nesse programa, né? Porque futebol e palavrão são um complementa o outro, porque escutando a torcida, você entende todos, você descobre palavrões, porque ali tá toda a manifestação ali da emoção em forma de palavrões, inúmeros palavrões. O Caissara e Aguiar, a gente foi criado em meio religioso, né? Bem tradicional, né? Nossa família e tal. Cara, vocês já apanharam porque falou palavrão? Porque eu lembro que eu e o Caissara a gente não falava muito assim, mas aí depois com o tempo a gente foi ficando meio da rua assim, a gente começou a falar e tal, mas acho que até hoje falar palavrão em casa não é muito natural. Pois é, o 86, porque assim, a gente, pelo menos que eu me lembro, a gente não falava muito palavrão de criação, inclusive muitas vezes as pessoas que estavam à nossa volta até de certa forma elogiavam a gente, não fala muito palavrão, mas depois já adulto perdia a vergonha na cara e fala muito palavrão. Em casa a gente tem essa regra ainda, que não fala perto da mamãe, né, que senão complica. Mas Isso na quando rua, ela velho, não na fala. rua ninguém me viu, vai. E no podcast também, ultimamente. Cara, eu acho que o palavrão, como eu disse na entrada, é libertador. Hoje eu já tenho uma visão um pouco diferente do palavrão, até em questões religiosas. Eu conheço muita gente que vai na igreja e tal e fala palavrão, e eu acho que o palavrão ele é mais sutil do que você ofender outra pessoa, assim, né? A pessoa, às vezes, ela fala um palavrão para demonstrar um espanto ou admiração por algo, mas ela não tá ofendendo ninguém. Então eu acho que isso é completamente válido. Não é o caso do futebol, que quando a gente vê palavrão, a gente geralmente vê para ofender principalmente as nobres mães dos juízes. Na minha casa não era muito de falar palavrão. Acho que os meus palavrões são aqueles de pré-escola, sabe? Bobão. Você mostrava ali? Eu não Rapaziada, Mas Mostrava não a é por língua. exemplo, mas não é por exemplo, porque eu me lembro muito bem que o senhor vosso pai, Aguiar, nos Jogos do Santos, se ouve muitos filhas da puta. Isso é verdade. Mas a parada é o seguinte, não dá pra... A gente vai falar sobre futebol, mas a gente tá falando nesse início aqui mais do palavrão em geral no cotidiano, né? O futebol é a parte, cara. O futebol, as pessoas se transformam assistindo futebol.
Então, e nem meu estágio lá com o Anjo Caído, que é um lugar liberado para todo tipo de palavrão. É apropriado, não é nem liberado. É apropriado, liberado. Se pode até falar o nome do Palmeiras tranquilamente lá. Então, nem lá eu aprendi a falar palavrão. As palavras proibidas lá são por favor, por gentileza, obrigado. Lá se falar isso aí, você toma uma garfada no rabo. Com certeza, e eu vou te falar. Eu acho que hoje eu vou soltar alguns palavrões porque eu vou aprender com vocês durante o programa. É isso aí, galera. A gente vai entrar muito mais nesse assunto do palavrão no futebol, mas antes a gente vai dar uma pausa para os recaditos. Não tenho nada pra dizer, também não tenho mais o que fazer. Só pra garantir esse refrão, eu vou enviar um palavrão. É isso aí, Caissara, é isso aí, Aguiar. A gente recebeu alguns e-mails aí, né? O pessoal tem que mandar mais e-mail, na verdade, mas a gente vai ler 2 e-mails aqui bem interessantes. O Adriano Bittencourt, ele é aqui de São Paulo mesmo, do bairro do Limão. Você conhece o bairro do Limão, Aguiar? Conheço o bairro do Limão, já andei muito aqueles lados. Você trabalhava lá? Porque fui fazer serviço. Fazia caipirinha. Fazer a caipirinha, boa, bem. Mas tem um corpo de bombeiro ali próximo, a gente jogava bola lá na quadra. Então, o Caissara e Aguiar, o Adriano, ele só resumiu aqui falando que ele odeia também essas férias de futebol, esse monte de Copa aí, de um ou 2 jogos que não serve pra nada e que os times ainda falam que é torneio. Ele só não contou daquele torneio de verão que o Corinthians ganhou e diz que é mundial, né? E ele falou que ele também odeia e que ele falou que não vê chegar a hora do Campeonato Brasileiro. Uma pergunta, qual que é o nome do rapaz aí do e-mail mesmo? Adriano Bittencourt. É um bobão. Cara, você não pode falar isso, só o sobrenome do cara, Bittencourt, deve ter dinheiro. Se um dia a gente for usar um patrocínio aí, ele pode ser o nosso patrocinador, cara. A gente tem que tratar bem bobão rico. Não, ô Aguiar, quando a gente ouve esses e-mails Bittencourt, a gente tem, lá no nosso e-mail tem as caixas de entrada e tem as pastas lá. Nome de gente rica, a gente coloca de um lado. Quando é um aparecido, Aguiar, a gente coloca do outro. Você se vende fácil, mano. Pereira, né? Alves, Santos, esses nomes populares, já tem uma caixa de spam lá, já vai direto pro spam. Exato. E a Joana Machado. Joana Machado é o nome da feiticeira, não é não? Não, Joana Prado. Não, Machado. Prado. É Prado, você tem razão. O Caissara tem a Playboy dela, o Aguiar. Tá toda... Certeza. Só não consigo abrir mais. Toda grudada. Aguardado. Ele tem a da Joana Prado e a do Vampeta. A do Vampeta ele não empresta pra ninguém. Eu já pedi, Então ele não quer emprestar. Boiola. A Joana Machado, ela perguntou se não tem participação feminina no programa, falou que a gente é muito machista, que a gente tem que parar de fazer piada de cunho sexual. Nossa, ela deu um esculacho na gente aqui. Merecida, e ela diria, né? Joana, você tem toda a razão. Vamos ter que diminuir esse conteúdo aí, porque a gente sabe que a gente às vezes pega pesado. Mas falando da gente assim, a gente não tem preconceito nenhum aqui, é só brincadeira mesmo. Referente à questão de uma convidada do sexo feminino aí, a gente já convidou, a pessoa já aceitou, mas a gente ainda não conseguiu casar o horário para fazer a gravação do podcast. Não é estagiário? Estagiário não. Tá bom, mulher de fato. A gente já convidou, assim, vamos prometer que vai ser em breve, porque é complicado esse negócio de agenda da galera e tal. Mas a gente já convidou e uma hora vai ter, logo, eu diria. Teve outros e-mails aqui, o Caissara, mas o pessoal falando bastante dessa questão das férias, que não é legal e tal. O pessoal falando sobre essa primeira liga que vai ter aí. Enfim, mais reclamações do que qualquer outro tipo de coisa. Aproveitando esse espaço, a gente vai deixar uma importante mensagem, galera, para você que curte o nosso programa. Tem muita gente que assina o nosso feed, já a gente queria agradecer, mas é importante você entrar na nossa fanpage também, curtir nossa página, assim você fortalece a nossa comunidade lá da rede social azul e a gente consegue um alcance maior nas nossas publicações e assim, gradativamente, aumentando o nosso público, né? Então entra lá, facebook.com/blog de Brada, curte lá a nossa página, marca lá para seguir as publicações, enfim. Tem nosso Instagram também, que é @blogdebrada, e o nosso site principalmente lá, www.debrada.com.br.
Se você tiver com preguiça de digitar a mídia social, lá tem as mídias sociais que existem, lá tem o link com todas elas, você assina lá, segue, dá coraçãozinho, dá like, enfim, faça parte da comunidade de Brada nas redes sociais. Outra coisa importantíssima, Caissara e Aguiar, que a gente não pode deixar de falar, é da promoção que está tendo. A promoção tomando na caneca com o de Brada, que o torcedor vai ter a chance de ganhar de uma vez só uma caneca do seu time personalizada de Brada, um baralho do seu time e um cachecol do seu time. Se não tiver do seu time, a gente vai ou do Real Madrid ou do Barcelona. Muito simples, o que ele tem que fazer? Curtir o post que está fixo na nossa fanpage, você vai curti-lo, você vai comentar quem vai ser o campeão do Campeonato Brasileiro, da Taça Libertadores e da Copa do Brasil. Acertando os 3, você leva para casa a premiação aí super sensacional. Lembrando que a promoção ela é válida, você só pode se inscrever, só pode palpitar até a última rodada da Copa Libertadores. Então, vai lá, dá uma curtida lá para você não esquecer. Depois, se você quiser chegar, né, a última rodada da Taça Libertadores para ficar mais fácil de acertar, você vai lá. Mas não deixa de fazer essa promoção aí. Uma dica, galera, vai ser muito difícil alguém acertar os 3, então eu dou a dica para você, vai lá e chuta 3, porque provavelmente muitos não vão acertar e você já entra pro sorteio caso ninguém acerte. A dica é essa, entra lá e chuta 3, tem alguma chance, não fica falando, é muito difícil acertar os 3, eu não vou conseguir, então nem vou lá publicar minha opinião, publicar minha aposta. Vai lá de qualquer forma para você conseguir concorrer, nem que seja pela participação, se você não acertar os vencedores. Embaixo do post aqui tá o link para você acessar aí e ir direto para a página do Facebook lá onde vai estar essa promoção aí. Então, galera, se inscreve aí que a promoção é da hora. Vai ser muito legal aí. A gente vai enviar de graça. O cara pode morar no Tocantins, pode morar em Campo Limpo Paulista, aí ser vizinho do Aguiar, a gente vai mandar aí. E se for hoje, Caí? Aí a gente manda pro inferno. Eu não tenho nada pra dizer, também não tenho mais o que fazer. Só pra garantir esse refrão, eu vou enviar um palavrão. Bom, amigos vibradores, estamos de volta para falar do tema sobre palavrão. Mas antes da gente falar os palavrões, a gente não vai escrever palavrão, senão vamos ficar aqui por muito tempo. Mas eu queria explanar com vocês o que é o palavrão, né? Para a sociedade, por que algumas palavras cabem no cotidiano e outras são consideradas palavrão? Pra mim, o palavrão é uma forma de desabafar. Eu acho que o pessoal não quer escutar os outros desabafando toda hora. O palavrão, né, Caissara, ele é uma construção social histórica, né? Então, ele é muito relativo. De repente, o que é palavrão para algumas pessoas não é para outras, né? A gente pega palavras comuns, por exemplo, a gente pega a palavra caralho. Ah, palavrão e não sei o que, pornográfico. Em Portugal, caralho é um pau grande. E as pessoas falam muito lá, né? Então, é muito complexo isso que a gente tá falando, né? Tipo, o pessoal fala assim, boceta. Boceta é uma bolsa pequena. Mas essa é uma palavra que foi adaptada, né, ao Brasil. Sim, E rapariga? Rapariga não é palavrão em nenhum lugar. Se você Não, chamar rapariga- de rapariga aqui no Brasil, ela vai se sentir ofendida. E lá em Portugal é uma moça. Então, mas ninguém chega pra uma pessoa e fala rapariga assim. Ah, você que pensa. É que você anda em uns lugares esquisitos, cara. É que assim, na verdade, o palavrão ele vai. Depende de quem ouve pra se ofender, né? Porque de repente você tá numa roda de amigos e você fala um monte de palavrão e a pessoa não vai se incomodar. Não, eu diria que se você está numa roda de amigos, você obrigatoriamente tem que falar palavrão, cara. Que tipo de amigo você possui que você não pode falar palavrão ou você fica Uma roda de amigos da igreja. Se você tá na igreja, você não tá numa roda de amigos. Apesar, Caissara, eu e o Caissara, a gente frequentou muitas igrejas aí, né? A gente é filho de mãe e avó evangélica, a gente frequentava muito na igreja. E a gente conheceu alguns FDPs, mais conhecidos como filho de pastores. e geralmente quem é da igreja tem aquela coisa tipo de falar assim, o cara tá fazendo, mas ele é filho do pastor. Se é o filho do pastor, ele faz, eu também posso fazer. E cara, eu falo por mim, a pior raça que tem é o filho do pastor. O filho do pastor
Ele faz tudo errado e você, por você ser de uma vertente mais tradicional, né? Você ouvir em casa, não fala palavrão, não faz isso, não faz aquilo. Aí você... O cara guarda tudo pra fazer na rua, meu amigo. Ó, eu vou falar pra O vocês. cara descabela. Eu vou falar pra vocês. O anjo caído me confessou que esses caras aí são todos jovens aprendizes dele. Cara, mas é sério mesmo. A igreja é um lugar que a gente tem que ser estudado, né? Ah, não fala palavrão, não sei o quê, mas o que a gente já... E pior que no começo você se decepciona, né? Você fala, caramba, mas o não fala palavrão aí, ele não pode, porque ele é filho, não sei o quê. Aí daqui a pouco você já tá se contaminando. Aí você, se o cara faz, eu também vou fazer. A questão do palavrão aí, na sociedade, eu queria dizer... Até onde é aceitável você falar palavrão. Por exemplo, na empresa onde eu trabalho, ele é muito liberal nesse sentido, entendeu? Às vezes o nosso próprio chefe... Você é cafetão, né, meu amigo? Claro que não. Mas eu queria dizer, tipo assim, é comum, assim, em reunião, a pessoa falar, né? É uma conversa totalmente informal. E o palavrão, por exemplo, você tá mandando bem pra caralho, você precisa agilizar essa parada, senão vai dar merda, entendeu? Tudo fica muito mais natural do que aquela conversa engessada, aquela conversa que não é casual, né? Porque às vezes a gente, pra certas atividades na nossa vida, a gente veste uma capa de bom moço, né? Aquela conversa de entrevista, né? O que você gosta de fazer? Eu gosto de ler bons livros, de filmes contemporâneos. É que eu entendo também, Caissara, que depende muito da pessoa e depende da imagem que o outro projeta em você. Eu vou dar um exemplo da educação, né? Da sala de aula. Eu me restringo muito quando eu vou dar aula, eu tento ser bem sério, e no começo eu era bem mais sério e eu nunca falei, eu não costumo falar palavrão. Se eu falo é porque escapou e porque eu tô muito bravo com a situação. Mas tem colegas meus que já dão aula há bem mais tempo, 15, 20 anos, e que eles vivem falando palavrão na sala, é só palavrão, aqueles de baixo calão. Mas lógico, eles falam porque eles têm uma intimidade com os alunos e os alunos aceitam esse palavrão. Então você não ouve nenhum aluno falando, professor fulano de tal falou palavrão. Até porque, né, eu duvido que eles falem mais palavrão que os alunos, né? Por favor. Isso aí, você pode ter certeza que não. Mas tem isso também. Então tem professor que o aluno ele chega e fala assim, você não ouve, você sabe que o professor fala na sala, mas o aluno fala. É diferente de um professor que é mais recatado, mais comportado, e uma vez ele perde a linha e ele fala um palavrão, aí você já vê os alunos. Vou falar pro meu pai, você tá falando palavrão, e não sei o quê. Então, existe muito essa questão do outro, você se enxergar pelo outro. A gente falou da questão de religião. A pessoa se te enxerga com aquele olhar de, não, esse aí é um bom moço, ele não vai falar um palavrão e não sei o quê. Você fala um porra, mano, a pessoa já fala, nossa, falou palavrão e não sei o quê. E tem gente que é desbocado mesmo, fala um monte e ninguém tá nem aí. Por que quando a gente tá assistindo um jogo de futebol, seja no estádio, seja na frente da televisão, a gente tem a tendência de falar mais palavrão? Eu fazendo uma breve pesquisa aqui para o nosso tema de hoje, eu li um artigo que fala que o palavrão ele fica numa região do nosso cérebro, é uma zona primitiva, ou seja, quando a gente tá com um alto grau de emoção, ou seja, quando a gente está usando menos razão e mais emoção, a gente retira essas palavras, né? Tipo, elas meio que como a gente costuma falar, ela escapa. E por isso a gente fala tanto palavrão durante o jogo, porque, porra, você assistiu um jogo, final de campeonato, ô Aguiar, você que tá pagando de bom moço, agora vou tocar na sua ferida aí. Quais palavras você pronunciou após o Nilson ter perdido o gol sem goleiro? Faz o passe pro Ricardo Oliveira. Ela caiu na frente dele, ele conseguiu o domínio, saiu do goleiro, chegou o Nilson, bateu pra fora. Filha de uma puta, do caralho. Canalha, sem vergonha. Vai tomar naquele lugar e um pouco mais. Cara, não tem como, né, você falar numa situação extrema dessa que você tá com o coração na boca, pronto pra gritar um gol. Vai o cara e faz cosplay de David, meu amigo. Vai se fuder. Com certeza. Cara, você vem e tira tudo aquilo que tá enraizado, né? A parada é o extremo da emoção. E
pode ter certeza, cara. Falar o palavrão não vai resolver, não vai reverter o resultado, mas faz um bem danado pra aquele momento. Eu não sou muito estressado, cara. Eu não costumo falar tanto palavrão assim. Eu falo de vez em quando e tal. Mas quando eu tô assistindo jogo de futebol, jogo do Palmeiras principalmente, eu realmente falo bem mais palavrão. Às vezes eu tô aqui em casa, né? E de tarde eu vou pra casa da minha namorada e ela fala assim: vem assistir o jogo aqui. Eu falo: não, se eu for aí, sua mãe vai brigar comigo. Sim, como a gente tá falando, né? A questão da religião. Se eu for assistir lá, eu vou acabar desagradando. E essa capa de bom moço que eu ainda guardo, ela vai acabar sendo atingida. Então, e cara, quando tem jogo do Palmeiras. Programa. Não, mas ela não escuta esse programa. Ah, então tá bom. A sua mulher escuta esse programa, Guilherme? Tá escutando agora. Eu gravando. Tá escutando com o rolo de macarrão na mão, né? Então aqui essa é ameaçado de morte. Ô, Aguiar, você que é o único de nós três que já é pai, que já é um patriarca da família. Mas como que você trata isso? Você vê sua filha falando palavrão, você dá uma correção nela, quer castigo, dá uma chicotada, ou só natural? Como é que você reage? Então, é que ela nunca falou, mas se ela falar, o bicho pega pro lado dela. Não, vai ser rir. Claro, aprendi muitas coisas com o Anjo Caído, pô. Por exemplo, a arte da tortura. Mas que nível nós estamos chegando? Tá do palavrão pra tortura é uma distância gigante, né? Falo pra ela, você vai ter que ficar 14 horas escutando o hino do Corinthians sem parar. Eu pensei que você ia falar. Acho que a tortura mais desumana hoje em dia é deixar trocar a senha do Wi-Fi e você acaba com a vida da pessoa. Acho que mais isso aí nem se fala, isso aí nem se fala, né? Foda-se! Nem fodendo! Que beleza, hein? Puta que pariu! A questão do palavrão também, né, o Caissara, a gente tava falando de roda de amigos, é a questão do convívio também e do lugar que você tá. Eu tô na sala de aula lá e algum aluninho lá fala um palavrão alto lá. E eu falo pra ele maneirar e tal, e quando eu vou conversar com eles, quando isso se torna um problema, eu falo: cara, se você tá na roda de amigos, você pode mandar um outro tomar no cu que não tem problema algum, porque você tem essa amizade, você tem essa transparência e seu amigo sabe que você não tá ofendendo. O grande problema é quando você começa a falar, começa a atingir outras pessoas, você começa a interferir na liberdade das outras pessoas, porque ninguém é obrigado a ouvir o que não quer. Logicamente, se você tá no estádio, você tá exposto a tal situação. Você não vai... Não, o estádio é bandeira verde, cara. É sinal verde pra falar palavrão. Inclusive, você aprende muitos palavrões no estádio, é incrível. Isso, exato. Então, do mesmo jeito que a gente, quando começou o programa de hoje, a gente alertou as pessoas para que não se sentissem ofendidas, né? Para as pessoas que não se sentem ofendidas, as pessoas que são mais religiosas, que não vão gostar de ouvir palavrão para não ouvir, cara. Porque a liberdade, ela tem que ser feita dessa maneira. Se você tem uma roda de amigos, você não tem esse contrato social, eu posso falar palavrão aqui, não. Você se sente tão amigo da pessoa que você não liga de você falar um palavrão ou outro. E isso, independente de ser numa empresa, numa igreja, ou sei lá o que, em algum clube que você frequente, qualquer coisa do tipo, né? Eu não sou, vocês sabem, tô falando aqui que eu tô dando de bom moço, falando. Mas tinha uns cantos, quando eu ia pra um estádio de futebol da torcida jovem, que tinha uns palavrões interessantes. Eu posso até cantar um aqui pra vocês. Teve um que eu lembrava que eu gostava muito de cantar, é assim: em gavião eu tô cansado de bater, a mancha verde eu só boto pra correr. Independente, só tem inclusão, e até hoje tem um morto em Cubatão. E assim diante, né? E vinha outros. A Gaviões também tinha deles. Balancei, vamos botar pra fuder na capital ou no interior. Vamos botar. Pode Aguiar, e assim vai. Canta aquele lá que cantavam pra torcida da Portuguesa, pro Leões da Fabulosa. O da Leões da Fabulosa não era não era um palavrão, era um convite. Era um convite, você não lembra do. Era Leões da Fabulosa, vem cá fazer gulosa. Ah, é verdade. Ô, Fabulosa. Mas depois eles cantavam isso pro Luiz Fabiano. O cara da torcida do São Paulo. O cara do Fabuloso? Do cara do Fabuloso.
Ah, mas não rima muito, né? Não dá rima, né? Mas era um negócio. Mas a gente xingava tanto, mano. Você estava na fila, mano. A gente ia assistir jogo do Corinthians, cara. E eles ficavam lá, viúva de Pelé. A gente vai tomar no cu, esses maloqueiros. Vocês não tem Libertadores. Agora não mudou a história, né? Não tem Libertadores, não tem nada, só tem Campeonato Paulista. Fica enchendo o saco, mano. Meu, mas xingava tanto, mano. Quando era jogo do Corinthians, eu xingava tanto o Corinthians, maloqueiro. Pô, e quando naquele Santos 5 Fluminense 2, que eu cheguei 2 horas antes do jogo, eu ficava xingando os carioca, falava que eles não tinham o que comer, o carioca era tudo pau naquele lugar e aquelas coisas vai, entendeu? Então, isso eu queria fazer um adendo aí. No estádio de futebol, cara, você escuta cada absurdo, né? É cada coisa que não faz sentido nenhum, né? Você nem conhece o sujeito que tá do outro lado da torcida lá, mas você pega o pior estereotipo da região ou do clube dele e começa a falar um monte de abobrinha, né? As mulheres que vão pro estádio sofrem muito com isso, porque os homens não perdoam, falam besteiras assim infames, assim. A mulher que é um pouco mais Chamativa, poderia bonita. dizer, não é nesse sentido. A mulher que se ofende fácil, não sim, sei a sim. palavra recatada, não acho que não é essa a palavra exatamente, mas a pessoa que não tá acostumada com esse ambiente, né, fica horrorizada quando vai no estádio, porque é o pior do ser humano tá ali, cara. É o pior do ser humano. Eu acho que era como ia se sentir o 86 no estádio. Uma pergunta, 86, você já foi no estádio já falou um palavrão? Cara, eu já fui a única vez que eu fui no estádio foi em 2009, o Palmeiras contra o Sport do Recife. O Palmeiras venceu de 1-0 com o gol do Cleiton Xavier. Mas a gente falou bastante palavrão, eu gostei bastante. O problema é que eu não tenho dinheiro para ficar aí no estádio, eu não tenho dinheiro para pagar o sócio torcedor. Se o Paulo Nobre estiver escutando esse programa aqui, se ele quiser me dar um título vitalício... Não vai acontecer, um título... não vai acontecer. Não, a gente nunca se sabe, né? Mas... Eu sei, eu garanto pra você que não vai acontecer. Realmente, quando você tá no meio da torcida, quando você tá no meio de grandes grupos, você acaba... Ficando mais corajoso? Ficando mais corajoso e esquecendo dos pudores que você tem, né? Quem nunca entoou vai tomar no cu, né? É difícil falar isso você tá no estádio de futebol, você tá num show. Quem nunca falou que a polícia é uma raça do caralho, ouvindo o som do Racionais MCs. Outra coisa que eu queria acrescentar, a questão é tão cultural do futebol, e esse exemplo que eu vou citar, modéstia à parte, vai deixar muito claro como isso funciona, porque você vai no estádio, o bandeirinha levantou, o gol do seu time foi anulado. 90% das vezes, a posição que você tá no estádio, é impossível você dizer que estava impedido ou não. Por todos os fatores que envolve o ângulo que você tá, o momento que o cara bateu na bola para fazer o lançamento, você tá olhando para onde a bola tá, você não tá olhando pro posicionamento do ataque e da defesa, mas o bandeirinha levantou a bandeira, meu amigo, é xingar o bandeirinha, né? Não tem conversa. Você alguma vez você foi no estádio e alguém disse assim, não, dessa vez o bandeirinha acertou, ele foi muito bem nesse lance, né? Não tem, cara, o cara levantou a bandeira, não importa o motivo, ele vai ser xingado. E isso fica muito claro a questão do palavrão, você fala o palavrão pela emoção. Certo? Eu também acho, cara. Eu acho que o palavrão ele liberta. Eu acho que quando o palavrão ele é feito de maneira individual, quando você ofende uma pessoa, e principalmente quando as pessoas ofendem gratuitamente, né? Quando a gente vê muito isso. Quando pega um grupo de torcedores, vê outro torcedor, a gente vê muito vídeo disso no metrô, né? O pessoal fala, tipo, a torcida do Corinthians está em maior número e pega um palmeirense e fala, esse trouxa, começa a ofender gratuitamente a pessoa, isso eu acho muito errado. Agora essa coisa coletiva, né, de mandar um outro tomar em algum lugar, xingar o outro, eu acho que é cultural. Foda-se! Nem fodendo! Que beleza, hein? Puta que pariu! Sobre esse tema do xingamento coletivo, eu acho que a gente nunca vai chegar no nível sociedade de isso não acontecer. E acho que a questão da cultura do futebol é válido ou não é válido? Porque esse xingamento deselegante contra as mães dos senhores juízes é chato, né?
principalmente pro trabalhador que tá ali ganhando seu dinheiro honestamente, ou não, como é o caso do Edilson Pereira de Carvalho, mas enfim, o cara vai lá trabalhar e tem a mãe ofendida. Você acha que isso algum dia pode deixar de acontecer, ou vai ser essa cultura aí, vai ser difícil de desprender da sociedade? Não, sempre cara, vai ter. Eu também acho, sempre vai ter, e eu acho que não tem problema nenhum em ter isso. O que é, como eu falei, eu acho que o individualismo é você atacar individualmente. Por exemplo, você pode xingar o juiz no estádio quanto que você quiser, mas se um dia você vê o juiz lá no McDonald's, você tá lá e você começar a xingar o cara, aí eu já acho que é errado. Porque aí você já tá indo extra campo, você tá indo pro lado pessoal. Do mesmo jeito o jogador, você pode xingar o jogador, o seu perna de pau, o seu não sei o... Agora isso quando sai do campo, eu acho que é errado, né? Eu lembrei de uma coisa, esses dois idiotas palhaços. Vocês me chamaram de inútil no começo do programa, né? Você tá com delay, cara? Por favor, hein? Não. Você sabe que quem me deu um toque aqui no WhatsApp foi o Anjo Caído. Você vai deixar isso quieto? Ele falou que se quiser ele até presta algum dos serviços. Empresta, né? Ele é um prestador de serviço nessa parte de acabar com vocês, pra não falar outra coisa. Aí se ele falou que se eu precisar de alguma coisa, tô aqui, ele tá me apoiando. Entendeu? Foda-se! Nem fodendo! Que beleza, hein? Puta que pariu! Outro momento de emoção que as palavras do seu interior explanam, né? Saem, jorram. É o momento que você joga futebol, porque aí também é outro momento que você está com os nervos à flor da pele, ainda mais quando é um jogo que, por mais que seja a pelada da quadra da escola, mas quando você tá ali jogando o famoso 10 minutos, 2 gols, você não quer perder, os palavrões saem, né? Só que isso também acontece, como o 86 falou no começo aí, a gente participou durante a nossa juventude de movimentos religiosos e em algumas oportunidades a gente foi para acampamento, né, 86? O jogo de futebol no acampamento é aquela coisa, né? Você não... Se colocarem ali uma pessoa que não sabe se ali é religioso ou não, a pessoa não vai saber. Às vezes ela vai achar que não é e tá muito mais inflamado de que é religioso. Porque acho que a pessoa segura tanto pra falar e quando vai falar... Porque ali caem as máscaras, né? Ali o anjo caído age. Com certeza. Porque... O anjo caído, ele no acampamento de igreja, ele fica todo acuado, porque os fiéis eles começam a se reunir, fazer oração, mas na hora do jogo é a hora que o anjo caído tem pra agir. É a hora que ele fala, agora é minha vez. Uma vez o anjo caído atuou nesse sentido na minha vida, porque eu fui participar de um evento, eu já tava mais velho, já não era tão adolescente, e eu fui participar de um desses, não era nem um acampamento, era um pessoal da igreja de um dos meus tios, ia se reunir e eu acabei indo junto com o meu tio, né? E lá no primeiro dia que a gente chegou lá, teve uma pelada lá, um time pra cada lado, a gente fez um rachão, só que o jogo tava pegado, né? Tava emocionante. Aí teve uma hora que eu fiz um gol lá e eu explodi, cara. Foi palavrão passando quanto é lado. Aí ficou com aquele climão, né? Todo mundo olhando meio assim, né? Os irmãos já começaram a fazer uma oração ali. Já põe a mão na testa, né? Já começou a orar. Não chegou a tanto, mas tipo, causa uma estranheza, porque a galera tá mais praticante na igreja evita, né? E um monte de criança, é tudo errado, cara. Foi um climão, mas é jogo de futebol, cara. Você tá lá. Falando em jogo de futebol, o Aguiar, isso há muito tempo atrás, eu e o Caissara, os nossos tios levavam a gente pra jogar futebol society, né? Pra ir com eles, na verdade não era nem pra jogar, porque a gente era pequeno. E a gente morava perto do Aguiar e a gente acabou chamando o Aguiar pra ir junto. Você lembra disso, Aguiar? Que você arrumou uma confusão o lá? O Aguiar não durou 10 minutos jogando, cara. Ele não triscou na bola, o cara já xingou ele já xingou o cara e ele saiu do jogo, simples assim. Uma participação curta. Você lembra disso, Aguiar? Eu lembro. Assim, por que eu saí? Porque assim, eu acho que é uma honra para o futebol eu jogar.
Mas deu uma dó da Aguiar, Entendeu? porque ele entrou em campo, ele tava com o meião do Santos, calção do Santos, camisa do Santos. Ele saiu, cara, ele não tava nem suado. Eu não fico. Aí eu não. O cara, você tem noção, ele saiu que ele nem tomou banho pra ir embora, tá ligado? E fora, o Caissara, e fora que ele depois, ele, tipo, como, tipo, o Aguiar, ele era um pouco mais velho que a gente, tipo, o Aguiar pra Ele gente era, não, ele tipo, continua sendo, né? ele era, tipo assim, mas na época, tipo assim, ele já tava na fase adulta e a gente ainda era adolescente. Pra gente, o Aguiar era, tipo, como se fosse um herói, né, o cara, ele já trabalhava, fazia faculdade, a gente, pô, aí o Aguiar, tipo, ele quis, não posso ficar por baixo, ele ficou xingando o cara do lado de fora da quadra. Ele ficou xingando ali, ô seu trouxa, esse trouxa. Mas o Aguiar nunca foi bom jogando, né? O Aguiar era melhor no videogame, mas jogando ele causou algumas decepções. Eu acho que você tá vendo a situação de um lado errado, entendeu? Eu acho que eu fui um presente pro futebol. O presente quando Entendeu? você saiu da O quadra. meu estilo de jogo é um estilo clássico, você sabe disso. Não corre, né? Entendeu? Os meus toques de bola são refinados. Foda-se! Nem fodendo! Que beleza, hein? Puta que pariu! Teve um caso que a gente, lá, quando a gente morava lá na cidade de Tiradentes, eu e o Caissara, a gente tinha um time lá, tinha a molecada da rua que sempre jogava com a gente, e eu tinha uns colegas na escola, que eu estudava, que eu tava acho que no primeiro ano do ensino médio, tinha um time lá. Aí eu comecei a conversar com os caras e falei, vou marcar um counter. Aí eu chamei esses meus colegas Aliás, não era nem os meus colegas, era um amigo meu que na rua dele tinha uns meninos que jogavam bola. Aí a gente fez um counter, o time lá da onde eu morava, contra esse time da escola. E eu joguei nesse time da escola, né? Só que eu só conhecia esse meu colega que estudava comigo, o resto dos vizinhos dele lá, dos amigos dele, eu não conhecia. A gente começou a jogar e tal. Pra quem me conhece sabe que eu sou um jogador meio obscuro, assim. Tem dia que eu jogo muita bola e tem dia que eu não jogo nada. Aliás, eu sempre jogo nada e às vezes, de vez em quando, eu meto um gol ou outro. O 8B é aquele jogador, tipo o Wellington Paulista, sabe? Geralmente faz merda, mas de vez em quando pega os outros de surpresa e acaba fazendo uma jogada acima do esperado. Mas geralmente é uma caca. Então, nesse dia aí, pra variar, eu joguei nada. Eu perdi gol pra caramba, joguei mal. E os moleques da rua... Não, peraí, tem que fazer um adendo. Agora que você já começou, tem que esticar um pouco. Você é o pior tipo de jogador, porque além de não ser muito habilidoso, o 8-6 ele é preguiçoso pra jogar. Ele não gosta de marcar, ele não gosta de se esforçar muito. Ele é aquele cara que o time tá perdendo e ele senta no meio da quadra e fala, espera a bola chegar. É desnecessário esse seu corte, mas vou continuar. E nesse jogo eu tinha jogado mal pra caramba, né? Então a molecada que eram nossos colegas lá da rua já sabia que não jogava nada e até comemorou de eu ter jogado pouco. Na hora de ir embora, separou os dois grupos, né? Cada um separou e tal. Só que aí eu não fui com o pessoal da minha rua, né? Eu fui com o pessoal da escola lá, com os vizinhos desse meu amigo. Aí eu tava atrás, junto com esse meu amigo, a gente tava atrás e os amigos dele foram na frente. Eles não sabiam que eu tava lá atrás. Aí eu só ouvi umas histórias assim, aquele filho da puta fudeu nosso time. Aquele desgraçado. Por que o Valdir colocou esse cara pra jogar com a gente? E os caras me execraram, tá ligado? E eu fiquei, mas o que eles estão falando? Será que eles estão falando de outra pessoa? Porque não é possível que eles estão falando aqui. Tava tipo o Chris, né? Tipo, eu tô aqui. E os caras me xingaram até umas... Aí um deles olhou pra trás assim, aí ficou aquele tipo clima de sem graça. Aí eu falei, falou rapaziada, eu vou subir a rua aqui pra você. Fui xingado muito. Ainda bem que não tinha Twitter, né? Não vou perdoar, vou xingar no Twitter hoje, muito. Sério. Temos mais um fato que, diante de todas essas nossas conversas sobre a cultura do palavrão dentro do futebol, ainda tem um fato que constrange as televisões, que é quando um jogador deixa escapar um palavrão, né? Porque o jogador em campo fala palavrão, xinga o juiz, xinga todo mundo, só que na hora de
de dar entrevista, né? Principalmente aquela pós-jogo, né? Que o cara tá sem camisa, já tá ofegante, ele vai dar entrevista, ele ainda consegue um discurso mais ponderado, mas de vez em quando a gente tem uns jogadores que falam palavrão e como tá ao vivo, né? A televisão fica toda sem jeito. Lembra daquele jogador do Amaral que hoje tá no Palmeiras? Ele falou... Graças a Deus, vi muita raça, muita vontade de ir, conseguimos essa vitória aí, estamos na Série A e o Corinthians se fudeu, O Goiás classificou e o Corinthians se fudeu. A televisão, cara, não sabe o que fazer, né? Porque não tem como, né, cortar. Que já foi, E a melhor entrevista desses últimos tempos foi a do aquele Marinho lá, quando ele jogava no Ceará. Vamos todo mundo junto, o grupo é forte e a gente vai sair dessa, eu tenho certeza. O Silas ali tava feliz com o gol, mas também não gostou, você tirou a camisa, tá fora do próximo jogo, mano. Tô? Ah, que merda, hein? Sabia não? Eu só tomei um cartão contra o Atlético, só, não tô lembrado do outro. 2 por ter tirado a camisa. É? Também teve um gol que você comemorou, também tirou a camisa. Eita, que merda, hein? Pô, não sabia. Vocês me falaram agora, que merda, hein? É isso. Comemoro mesmo. O cara falou, você foi expulso ele. Não, ele tava suspenso, né? Ele não sabia, ele tomou o cartão, aí o repórter chegou, e aí, Marinha, não sei o que, próximo jogo você não vai poder jogar e tal. Ele, como assim não vou poder jogar? Como assim? Você tomou, tá suspenso. Tem uma lendária também do Gil falando, o repórter perguntando pra ele, pra ganhar o título, pra ganhar o jogo vale tudo? Ele, vale tudo, só não vale dar o cu. Vale tudo, Gil, até o torcedor invadindo o campo, tirando a roupa de você, vale tudo. Só não vale dar o cu, mas o resto vale tudo. E o pior de tudo eu acho que principalmente o Kleber Machado, que tenta dar uma contornada, o jogador tá um pouco exaltado, falou algumas palavras de baixo calão. Não, o Kleber Machado é suave, ele mais ri, né, e tenta dar uma ponderada, né, uma amenizada, mas é engraçado. Mas legal mesmo era quando a torcida do estádio esquecia juiz, esquecia jogador e mandava o Galvão tomar. Ô, Caissara, ele falou de torcida, lembrei de uma coisa, né? Toda vez que o Santos ganha um título, o que a torcida do Santos faz? A torcida do Santos põe o sonoro... Chupa a rede! A torcida do Santos faz uma homenagem pra Globo, né? Pra Globo, todos, né? Toda final tem uma homenagem pra Globo. Foda-se! Nem fodendo! Que beleza, hein? Puta que pariu! Então vamos lá. Agora é o momento de conexão, galera. O momento mais esperado desse programa, porque esses outros dois idiotas aí só falam besteira, é o momento sério do programa. Então vamos lá. Então, a conexão agora tem 2 canais, entendeu? Além dos espíritos que vêm aqui falar resultado, dar aquelas dicas poderosas que sempre dá certo, a conexão pode subir ou pode descer, entendeu? Porque agora que nós podemos dizer que principalmente o Caissara deixou o relacionamento mais estreito com o time lá de baixo, então agora a conexão vai ou sobe ou desce. Então vamos agora começar o momento de conexão. Tá chamando. Chamada a cobrar. Para aceitá-la, continue na linha após a identificação. E não é com o nosso amigo, que tem hoje uma relação aí mais estreita com o nosso amigo Caissara, o anjo caído, que tá entrando no momento de conexão para agradecer. Vocês acreditam que ele entrou no momento para agradecer? Em Caissara, em 86. Muito bonita a atitude do anjo caído. Ele está agradecendo, muito legal, né? Ele está agradecendo a marcha para Satanás que teve na Avenida Paulista. Que coisa interessante, ele falou que depois que começou a participar aqui do Dibrada, tá mais conhecido. Foi tão importante que você sabia que o nosso amigo Anjo Caído fazia um bico lá no Super NES, nas séries. Sabiam disso? E agora, nessa temporada, ele até voltou. Depois que apareceu aqui no nosso programa, ele até voltou pra série. Você vê como que o nosso programa dá um retorno, é tão importante.
Traz pessoas esquecidas de volta, no caso, o Anjo Caído. O Anjo Caído volta do Conexão. Tá aproveitando a ligação, tá cobrando a presença do Caissara, que não vai lá, como que se diz? Não aceita o convite de descer pra conhecer lá as dependências do inferno, né? Do andar de baixo. E... é verdade, ele tá reclamando aqui que o Caissara tá fazendo desfeita. E falou que vai vir buscar pessoalmente. Se eu fosse o Caissara, não esperava ele vir pessoalmente. Mas o Caissara quer, ele costuma ser meio doloroso, viu, Caissara, se ele vir pessoalmente. Eu não tive oportunidade de passar pelo processo porque eu fui lá e aceitei o convite de boa. Mas tem pessoas que não aceitaram e que não sentam até hoje. Sai fora. Entendeu? Então, toma cuidado. Mas é isso aí, o Anjo Caído tá agradecido porque depois que ele participou do programa, ele voltou a participar de série, ele voltou a tem passeata, tem tudo a favor dele, ele tá até no governo, né? Pra falar a verdade. E ou seja, o Dibrada trouxe ele de volta à mídia. Eu acho que nós fizemos um trabalho muito bonito, né? Trazer, tipo aqueles programas, né? Aquele artista que fazia sucesso nos anos 70, tipo o cara da Record lá, o Geraldo, ele faz isso agora, vai buscar cara que já foi famoso, sabe? Nós fizemos isso com o Anjo Caído. Eu acho que foi uma coisa bonita do Dibrada, vocês não acham? Com certeza, a gente resgatou o Anjo Caído pro tá de volta, amigo. Eu tô sentindo que a galera anda entediada, não tá ouvindo nada e não tá dando risada. E aí, qual é? Vamos lá, moçada, vamos mexer, vamos dar uma agitada. Esse nosso papo anda tão furado, é baixaria, tô de cor no bunda pra todo lado.